Olá! Eu sou Milho, o Onca. Milho, que hoje tá calor, sabe? Vou olhar aqui no celular, temperatura 36 graus de sensação térmica. Aqui dentro, com tudo fechado, luzes, tá? Mais do que 36 graus. Então eu me dou o direito de gravar de regata, né? E gravar também de cabelo. Ó, tá aqui o cabelo, tá? Tem gente que fala, ó, cortou o cabelo. Não cortei o cabelo, tá aqui, ó. Tá preso, tá bom? Então eu vou gravar assim hoje. O Onca! Aliás, hoje eu nem falei do que eu vou falar, né? Hoje eu vou falar do que? Temos uma história de separação de casais que terminou de forma bizarra e ainda a moça que foi pro hospital com apendicite, e o que aconteceu lá você não imagina. Wonka, de novo, assista esse vídeo até o final, depois de ver esse vídeo, você vai prestar mais atenção nos sintomas que o seu corpo diz que está sentindo e você deixa pra lá. Vamos ao vídeo. Lembrando que eu faço parte, né, por falar em sintomas e tal, doenças, essas coisas, queria dizer que eu faço parte desse grupo de pessoas, né, um grupo seleto de pessoas que descobriu que o estilo de vida que vivia até agora se chama quarentena, né, porque quando começou esse negócio, as pessoas têm que ficar em quarentena e tudo mais, aí eu fui procurar, né, uma quarentena é o quê? 40 dias em casa? E eu descobri que 40 dias em casa, aliás, descobri que quarentena não é 40 dias em casa, fiquei chocado com essa informação, que apesar do nome quarentena, pode variar o número de dias. Pra mim, quarentena é 40 dias em casa. E quando eu fui ver o que era exatamente quarentena, é se manter isolado da vida social, se manter em casa, sair somente se for essencial, extremamente essencial, evitar contato com as pessoas, né, ao redor, não dentro de casa, mas fora de casa, isso é quarentena. E eu descobri que esse é o meu estilo de vida. Praticamente eu vivo assim, porque eu tô aqui em casa de segunda a sexta, aliás, fim de semana também, né, mas digamos que eu já trabalho em casa, já é home office, não saio de casa pra quase nada, é por isso que eu não posto muita coisa nos stories também, porque eu não tenho nada pra postar da minha vida, desculpa, e também não tenho muito contato com pessoas do exterior da minha casa. Então, basicamente, eu vivo na quarentena, eu fico aqui fazendo vídeo, quando eu não tô gravando, eu tô escrevendo roteiro, quando eu não tô escrevendo roteiro, eu tô procurando tema, procurando assunto. É isso, é a minha vida de youtuber raiz, né, porque hoje em dia tem youtuber que é só viagem, só passeio, isso aí não é youtuber, aqui é youtuber raiz, que fica em casa, trancafiado em casa, reclamando das coisas. Enfim, vamos falar primeiro da primeira notícia, nem é isso que eu ia falar. Antes tem que falar das minhas redes sociais, tudo Milhonca, tem ainda o meu outro canal, Freak TV, que falta pouco pra chegar a 1 milhão, você vai me ajudar? Vai me ajudar? Então vai lá, se inscreve lá. E siga também a produção no Instagram. Agora sim, vamos falar da primeira notícia, que é da França. Diretamente da França, olha o que aconteceu. Na França tinha um casal, né, que já era casado, né, porque você não precisa ser casado pra ser um casal, mas lá tinha um casal casado que viveu durante algum tempo junto e tudo mais, né? Um casal bem de vida, aliás, a moça é juíza, o rapaz é advogado e tal, pessoas que ganham bem na vida, né? Mantém uma vida confortável e tudo mais, tinha até uma filhinha, um estilo de vida legal, sabe? Sem preocupações com o futuro. E de repente as coisas começaram a não dar muito mais tão certo assim entre eles, né? Começou a ter discussões, brigas, não sei o que, uma coisinha, sabe? Um motivinho bobo que dá uma briga aqui, um motivinho bobo que dá uma briga ali, uma crise de ciúme aqui, um desentendimento ali, por coisa do cotidiano, tudo bem? A relação deles estava bem desgastada, até que em determinado momento eles decidiram então se separar, né? Porque quando a coisa não tá indo bem, o melhor é separar. Tem esse negócio de tem gente que tem filho pra melhorar a relação, né? O que eu acho um absurdo isso, olha, eu acho um absurdo, sabe? Principalmente quando tem um querendo largar o outro, aí resolve fazer alguma tramóia pra engravidar, pra ter um filho, pra segurar a esposa, pra segurar o marido, ou a pessoa também não se dá o valor, né? Se rebaixa pro outro não largar ele, pra mulher não largar, pro marido não largar, a pessoa, né, deixa até de se gostar, de fazer coisas que ela gosta, do seu jeito de ser, pra se submeter a alguma regra idiota que a outra pessoa impôs pra tentar manter o relacionamento. Isso não deve ser feito, tá bom? Tenha relacionamentos saudáveis, onde os dois se gostam, os dois se completam e não disputam entre si quem domina a relação. Enfim, voltando aqui à história, aqui também a gente dá umas dicas no ar, no meio da história, a gente dá umas dicas pra ver se a pessoa pega, né? Pra você que tá assistindo, que tá passando por isso, talvez essa é a informação que faltava na sua vida, então tá aí, te entreguei. Agora, voltando à história, então, a relação deles estava desgastada e tudo mais, e aí, em determinado momento, o marido, né, decidiu então pedir o desquite, pediu o divórcio. Qual a diferença de divórcio e desquite? É a mesma coisa ou não? Ou depende só da época que você tá falando? Porque há alguns anos atrás falava desquite, não é? Agora é divórcio. Enfim, pediu a separação, né, assinar os papéis. E tá, conversa vai, conversa vem e tal, os dois decidiram, tá bom, vamos separar. Foram lá, pegaram os papéis, assinaram o divórcio,
tudo bem, ninguém brigou com ninguém para tentar evitar e tudo mais, parecia um acordo normal, beleza, correu tranquilo, os dois se separaram, saiu, o marido saiu de casa, a mulher ficou na casa com a filha e tudo mais, ela continuou o trabalho dela de juíza, ele continuou o trabalho dele de advogado, ele começou a se relacionar com outra mulher e tudo mais, deu um passo adiante na vida dele, né? Continuou a viver. A mulher, apesar de ter concordado com a situação, ela meio que ainda tinha, né, aquele gostinho de, sabe, ele não queria ter separado, sabe, aquela história da pessoa pensando, você não vai ficar com mais ninguém se não for comigo, né, mas algumas pessoas pensam isso e acaba em crime, né, no caso dela não, porque ela não era uma assassina como é que pode falar? Ela não tinha o intuito de se tornar uma assassina. Mas enfim, passou algum tempo e tudo mais, né, passou uns anos e tudo mais, todo mundo continuou a sua vida, até que em determinado momento, esse marido, que era advogado e tudo mais, precisava tirar uma documentação pra ele, eu não sei o que ele tava fazendo da vida dele, que ele precisava de alguns documentos, né, e ele foi e tal, até os órgãos responsáveis pra pegar esses documentos. E em determinado momento desse trâmite pra documentação, né, comentaram com ele que seria necessário também a assinatura da esposa dele. Ele falou, não, como assim esposa? Eu sou separado e tal, né, a gente fez o divórcio, ela tá aqui, ó, o papel do divórcio e tudo mais, já faz um tempo que eu me separei, inclusive. Eu tô até estranho nessa situação, porque eu já atualizei o meu cadastro, né, onde constava lá que era casado e tudo mais, você entra em contato com esses lugares, né, e atualiza seu cadastro para solteiro ou divorciado, enfim. Talvez aí no seu sistema tenha alguma coisa errada que conste ainda que eu sou casado, né. E aí foi lá, consultou e falou, não, aqui tá dizendo que você é casado e nem faz muito tempo que você casou. Como assim eu sou casado? Imagina, você tá fazendo um negócio e descobre que você é casado de repente, né, é complicado. Até que foram atrás dessa história para tentar descobrir por que ele constava ainda como casado. Olha a história. Vocês lembram que eu falei que, né, quando ele era casado lá com a mulher era juíza e ele é advogado. O que essa juíza fez? Tendo essa profissão, ela tinha alguns acessos que o cidadão comum, como eu e você, não temos, né? Ela consegue entrar em lugares, ter acesso a documentos e tudo mais que, né, juízes têm e pessoas normais, digamos assim, não têm. Diante disso, o que ela fez? Ela preparou uma documentação como se ela fosse se casar com uma pessoa e essa pessoa seria o ex-marido dela, ou seja, ela separou do cara, aparentemente de boa. Passado algum tempo, ela decidiu que ela iria se casar com ele novamente, só que ele não sabia que ia se casar com ela. Olha essa foi a vingança dela. Ela fez a documentação como se ela fosse casar com uma pessoa, só que essa pessoa era o marido que ela tinha se separado. Ainda fez o quê? Falsificou a assinatura dele, né, pra dizer que ele concordava com o casamento e tudo mais, mas assim, mesmo assim não é necessário que tenha um casal lá na frente de um outro juiz para poder casar? É necessário. O que ela fez? Chamou uma pessoa para representar o marido, como se fosse ele, mentiu, uma pessoa fingindo que era o marido que estava casando com ela para poder validar o casamento perante a lei. E ainda teve a ajuda da filha do casal. Olha isso! Quando o rapaz descobriu que estava casado e casado de novo com a ex-mulher, ele ficou pistola. Falou, não tem como deixar assim, eu vou na polícia. Começou a correr atrás da polícia para tentar descobrir como que ela tinha feito isso, descobriu toda essa falsificação que ela fez. A mulher foi presa. Apesar de ser juíza, inclusive foi condenada. Ela permanece com o título de juíza, mas não pode mais exercer a profissão. E agora esse caso, corre o risco de ser encaminhado ao tribunal criminal lá na França, e ela pode pegar uma pena que pode ser até 10 anos de prisão, além de uma multa de 150 mil euros. Por ter feito essa tramóia de ter se casado de novo com seu ex-marido sem que ele soubesse. Aliás, é a segunda vez, esse ano que eu contei outra história também. Eu contei recentemente uma outra história também de uma pessoa que casou sem saber que estava casando. Enfim, olha onde foi parar esse negócio. É juíza, né? Não é porque é juíza que é boa caráter. Risca, inverte. Agora vamos para a Inglaterra. Hoje é só notícias da Europa, né? Vamos agora para a Inglaterra, onde essa moça que você tá vendo aí, é a Courtney Evans, que há 3 anos atrás ela começou a sentir alguns sintomas estranhos de uma doença. Qual que é a doença que ela tinha? Vou ler aqui, os sintomas que ela tinha, dor ou desconforto abdominal, dor intensa do lado direito da barriga, náuseas ou vômitos, perda de apetite, mal-estar em geral, prisão de ventre ou diarreia, barriga inchada ou excesso de gases. Esses sintomas aqui podem ser sintomas que indicam que a pessoa esteja sofrendo de uma apendicite. E esses foram os sintomas que essa moça começou a sentir de um tempo
tempo pra cá, mais precisamente há uns 3 anos atrás. Mais do que isso, até uns 3 anos e meio atrás. A princípio, quando ela começou a sentir esses sintomas, ela não imaginava que isso eram sintomas de uma possível apendicite. Então ela começava a tratar, né, esses problemas que ela sentia como casos não ligados entre si. Então, por exemplo, ela tinha náusea e vômito e tal, tomava um remédio, né, pra tentar cortar a vontade de vomitar. Aí ela tinha gases, tomava um remédio pra gases. Tinha dores abdominais, tomava um remédio pra dores abdominais, que também pode ser em decorrência de gases. Enfim, cada sintoma que ela tinha, ela começava aí a tomar alguma coisa pra tentar combater esses sintomas. Só que depois de um tempo, isso aí começou a ficar cada vez mais forte. Ela começava a sentir mais dores abdominais, mais gases e tudo mais, aquele mal-estar, sabe? Ela sentia que, sabe, não tá legal. Sabe quando você sente, você fala, não tô legal. Não sei explicar exatamente o que é, mas eu não tô bem, né? Às vezes a pessoa sente isso e depois, no Brasil, tudo é virose, né? Dependendo do médico que você vai, é tudo virose. Não importa o que você esteja sentindo, virose. Toma esse remedinho aqui e passa. No caso dela, também, ela até chegou a pensar que fosse isso. Até que um belo dia, ela foi dormir. Ó, nas palavras dela, eu fui dormir e de repente eu acordei sentindo dores, como se estivesse menstruada, né? Dores de cólicas menstruais e tudo mais. Só que aí ela já estranhou, porque como que ela tava com cólicas menstruais e como se estivesse menstruada, sendo que ela tomava anticoncepcional gradativamente, regularmente, né? E o jeito que ela tomava é aquele jeito onde a pessoa normalmente não menstrua, né? Que se você interrompe um período, a pessoa menstrua e tudo mais. Se você não interrompe e toma direto, né? Tem aquela programação de anticoncepcional que você faz, que é pra moça não menstruar. Então ela tomava regularmente o anticoncepcional exatamente para não menstruar. Então ela estranhou já esse fato de ter acordado como se tivesse menstruado. Ainda diz aqui, ó, senti que estava com o estômago ruim, eu tinha dormido e acordado várias vezes, acordei, então, o meu parceiro, né, o namorado no caso na época, e disse que estava com muitas dores. A mãe dele me levou para um hospital acreditando que eu estivesse com apendicite, né? A mãe dele é a pessoa mais experiente, falou, ó, pelos sintomas que você tá falando aí que tava sentindo antes e agora piorou, deve ser um apendicite, né? Porque eu já vi gente assim com esses negócios, foi no hospital e descobriu apendicite. Mas vamos no médico para saber. Então levou ela pro médico. Lá, eles me deram morfina, acreditando mesmo que fosse apendicite. E então, um médico fez um exame de ultrassom. Ele olhou para mim e disse, está tudo bem com o seu bebê. Ela estava grávida de 34 semanas e não fazia ideia. Tomando anticoncepcional, que em algum momento deve ter falhado, não sei se ingeriu bebida alcoólica, se de repente essa sensação de vômito, né, fez ela vomitar, apesar que a sensação de vômito veio depois, né? Em algum momento falhou, né, pra você ver como não é 100% seguro. Em algum momento falhou, ela acabou engravidando e não fazia ideia. Tanto que ela falou pro médico, você tá de brincation with me? E onde que tava essa barriga de gravidez que eu não vi? Aí o médico explicou pra ela, pela posição que tava o seu bebê, a barriga quase não cresceu, porque ele tava mais virado pras costas dela, né, e tinha musculatura ali que impedia, e o bebê também não é tão grande assim, e ela também já era uma moça de um corpo maior, e por isso a barriga não apareceu muito. Por isso, ela não descobriu que estava grávida. Foi pro médico pra curar uma apendicite, saiu de lá com um neném. Tanto que ela ficou meio confusa com essa história toda, né, depois que teve o parto, o neném nasceu, eles entregaram o bebê pra ela, porque ela já tava em trauma de parto, por isso as dores e o sangramento e tudo mais. Ela rejeitou o bebê, porque ela falou, não é possível, não tem como acreditar nessa história. Mas aí depois de um tempo, ela falou, caiu a ficha, e ela aceitou o bebê, e tudo bem, passou, né, foi só meio que um choque ali dessa informação de descobrir na hora do parto que você tá grávida, porém, os médicos ficaram desconfiados, deixaram ela um tempo em observação pra ver se ela não tava com depressão pós-parto, né, que a mulher quando tem depressão pós-parto, ela pode rejeitar a criança, isso é perigosíssimo. Então eles falaram, vamos deixar um tempo aqui de observação, se ficar tudo bem, aí você vai pra casa com a criança. Tudo bem, passou, não era depressão pós-parto, foi só o choque mesmo de saber a notícia. Hoje em dia, 3 anos depois, né, que ela já tá com 20 anos, na época ela tinha 17, ela diz que ama o filho dela, que ele é o melhor amigo na vida dela, mesmo que ela não tenha ficado sabendo, mesmo que ela não tenha acompanhado a gravidez. Hoje em dia eles vivem bem e felizes, mas os médicos explicaram, olha, eles explicaram que o caso dela, o que pode ter acontecido, isso se chama gravidez
gravidez enigmática. E pasmem, foi feito um estudo no Reino Unido sobre isso e que foi constatado que uma em cada 450 mulheres não sabe que vai ter um bebê até a 20ª semana de gravidez. E uma em cada 2.500 mulheres estão alheias ao fato de estarem grávidas até entrarem em trabalho de parto. É um fenômeno conhecido como gravidez enigmática, também chamado de negação de gravidez. Eu não sabia nem que tinha um nome isso, porque eu já fiz aqui outros casos de pessoa que descobriu que estava grávida na hora do parto, né? Não fiz. Tem umas histórias assim que eu já contei aqui, não tem? Pois é, tem. E tem um nome pra isso, gravidez enigmática. Você sabia que tinha esse nome? Eu não sabia. Mas enfim, achei bizarro. A pessoa, você vai com o médico, eu tô com uma dorzinha aqui, um desconforto e tal, né? Chegar no médico e falar, tirei aqui, ó, nasceu. Era isso aqui, ó, desconforto, segura um nenenzinho pela perna. Enfim, essas foram as notícias da semana. Deixa o seu like, espero que você tenha gostado. Espero que o calor diminua também, né? E ó, cuidado, quarentena, tá bom? Não sai de casa, somente se for extremamente necessário. Fala pra sua mãe, seu pai, sabe? Aquela criança, aquele senhor que você conhece, ajuda. E fala, ó, não sai de casa, passa a informação correta, não passa desinformação. Até o próximo vídeo e